Olá, bom dia, que a graça do Senhor Jesus habite ricamente no seu coração, na sua vida, na vida de sua família, que a graça de Deus possa te abençoar um dia após o outro, todos os dias de sua vida. E esse devocional é para que você possa ser edificado através da palavra de Deus, que o Senhor seja engrandecido através de sua vida. Nossa meditação de hoje é em 1 João capítulo 2, final do versículo 5, e o versículo 6. O texto nos diz o seguinte: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nas Escrituras, nós somos desafiados muitas vezes a um padrão muito elevado de obediência, de atitudes, de palavras, de pensamentos. Nós somos desafiados de muitas formas pela Bíblia, pela palavra de nosso Deus, de forma que nós muitas vezes desanimamos por causa do alto padrão. Sede santos, porque eu sou santo, diz Deus. Mas nós devemos entender que nós devemos agir e ter a motivação dentro de nós de nos conformarmos a esses padrões. Padrões eternos, impossíveis de nós alcançarmos, pois o padrão é o próprio Deus. Mas Ele nos chama a essa obediência. Então, o que nos resta fazer é sinceramente buscar cumprir esses mandamentos de Deus, elevar o máximo que nós pudermos o nosso padrão de santidade, nosso padrão de atitudes, nosso padrão de palavras, de pensamentos. Devemos elevar o nosso padrão. E aqui nesses versos, nós percebemos mais uma vez Deus nos chamando a um alto padrão, pois ele diz aqui: esse deve também andar assim como ele andou. Claramente fazendo uma referência ao nosso Senhor Jesus. Assim como Jesus andou, nós também devemos andar. O nosso padrão é elevadíssimo. Nosso padrão é eterno. Deus nos chama a esse padrão, a imitarmos a Jesus. E Ele nos chamou, Ele nos salvou, Ele nos transformou para esse padrão. Em Romanos capítulo 8 nos é dito isso. Fomos predestinados para sermos conformes à imagem do Filho. Então esse é o nosso padrão. Deus nos escolheu, nos predestinou para isso. Devemos, então, buscar cumprir esse padrão. E antes disso, antes desse ponto específico, nos é dito: nisto sabemos que estamos nele. Assim como no versículo 3, em que é dito: sabemos que o temos conhecido, aqui também nos diz: nisto sabemos que estamos nele. Da mesma forma que podemos saber que conhecemos a Deus através da obediência, aqui nós percebemos que nós podemos saber que estamos realmente nele, na ideia de ter uma vida e uma comunhão nele, com ele, se fizermos algumas coisas também. O versículo 6 nos diz: aquele que diz que permanece nele, mais uma vez as palavras, mas também a atitude, esse deve também andar assim como ele andou. Se nós estamos dizendo que permanecemos em Jesus, nós precisamos então andar como ele andou. Se nós estamos dizendo que temos uma vida com ele, de permanência nele, é necessário que as nossas vidas reflitam isso. É necessário que o nosso padrão seja esse mesmo, elevadíssimo. É necessário que, quando nós estivermos lutando contra as nossas tentações, nossas falhas, nós lembrarmos que o nosso padrão é muito maior até do que as nossas próprias falhas, até do que mesmo que nós achamos que estamos fazendo de bom. É necessário então entender que o padrão, Jesus Cristo, é muito elevado. E o Espírito Santo nos ajuda, nos impulsiona a cumprirmos isso. E precisamos então entender que, para cumprir o que nós estamos dizendo, de permanecer em Jesus, é necessário andar como Jesus andou. Como você tem andado, irmão? Como você tem andado, irmã?
A sua vida tem refletido as suas palavras? As suas ações têm concordado com o que você tem professado com a sua boca, que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus? Como estão as suas atitudes? Se você tem falhado em alguma área, se você tem pecado de forma constante em uma área específica, busque arrependimento diante de Deus, fuja das tentações. Se você tem sido negligente em ouvir a voz de Deus e em falar com Deus, em servir a Deus, em estar em comunhão com Deus, volte-se para Ele. Saiba que disso depende a sua vida. E se você diz que permanece em Deus, é necessário andar com Jesus. É necessário andar como Jesus andou. E se nosso padrão é tão elevado assim, nós não podemos fazer corpo mole. Nós devemos lutar um dia após o outro contra nosso eu e buscar glorificar a Deus com as nossas vidas. E buscar o alto padrão que é Jesus. E a entender que é o melhor que nós devemos fazer, é estar em comunhão com Deus, é ser parecido com Jesus, é pisar aonde Jesus pisou, é andar como Jesus andou. Só assim nós podemos realmente dizer que permanecemos nele. Você permanece em Jesus? Se você quer permanecer, então faça, busque cumprir os seus passos. Que o Senhor te abençoe em mais um dia.